Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 2, versículo 17. Assim está escrito: E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Estas foram palavras de Jesus quando, numa oportunidade, ele estava no exercício do seu trabalho, do seu ministério, passando pelos lugares, e era o momento em que ele estava chamando discípulos para que o seguissem, e aonde quer que ele passasse, encontrasse alguém sendo direcionado por Deus, ele dizia: vem e segue-me. E as pessoas deixavam o que estavam fazendo e passavam então a seguir o Senhor Jesus. E este texto que li, ele está inserido num episódio que Jesus saiu pela beira do mar, como ele sempre fazia, era por onde ele caminhava nas várias oportunidades, e a multidão ia ter com ele. Era Jesus se apresentar em determinado lugar, as pessoas começavam a chegar. Deus abençoe Cristiane e Pastor Edson. As pessoas começavam a chegar, não precisava convidar, não precisava passar o carro fazendo propaganda. Olha, venham, tal hora, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, e você não pode perder. Não. Jesus simplesmente, naturalmente, ele estava desempenhando o seu papel, sem nenhum barulho, sem nenhum movimento que despertasse curiosidade desse ou daquele. O simples caminhar de Jesus já atraía as pessoas para segui-lo, porque eles já tinham tido experiência de que com Jesus coisas boas sempre acontecem. Então quem segue a Jesus está seguindo com alegria, desfrutando de paz, de proteção, de livramento, de conforto, de alegria, de palavras que vão encorajá-los, animá-los e fortalecê-los. Então, está escrito aqui: ele tornou a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele e ele os ensinava. Jesus observava que aquela multidão estava carente de ensinamento. Eles precisavam ser ensinados. Deus abençoe, Pastor Salvador. Eles precisavam ser ensinados. Jesus discerniu isto. Não era outra coisa que eles precisavam, era ensino. E ali estava o melhor professor, com o melhor método, com o melhor conteúdo, que iria satisfazer a necessidade daquela multidão. E cada vez que Jesus se apresentava, as pessoas corriam ao lado de Jesus para ouvir um pouco mais de Jesus. Então a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, é quem atraía, quem segurava as pessoas. Que diferença dos nossos dias. Às vezes as pessoas precisam fazer tanta propaganda, fazer tanta coisa e prometer tanta coisa, e as pessoas mesmo assim não querem vir. Não se sentem no dever, na necessidade de comparecer. E em alguns casos, quando vem, toda aquela propaganda que foi feita, nada se realiza. Não tem um ensinamento consistente, não tem uma segurança, não tem o resultado, porque à medida que o ensino parte de Deus, ele vai entrar no nosso coração, vai habitar no nosso espírito, e nós vamos começar a sentir já os movimentos do Espírito dentro da nossa vida, nos levando para uma comunhão mais íntima com Deus. E não tendo isso, as pessoas já vieram, como que diz, forçadas. E então saem decepcionadas. Com Jesus
ninguém saiu decepcionado. Houve pessoas que ouviram Jesus e não se dispuseram a tomar a decisão certa. Mas isto foi uma decisão que eles tomaram. Não que o ensino e a maneira de Jesus falar fosse algo que os machucasse e que os ferisse. Não. Jesus sempre foi cuidadoso com essa parte. Jesus sempre foi solícito com o sofrimento e com a necessidade das pessoas. Bem, mas ele estava lá à beira-mar ensinando, e ele foi passando. O ensino de Jesus é praticamente como que se diz nos dias, um ensino do tipo socrático. Como que é o tipo socrático? A pessoa ensina enquanto está andando. Ele vai caminhando, mas vai ensinando. Ele vai caminhando, mas vai conversando, vai falando, vai mostrando, vai ensinando. Não fica estático, parado num lugar. Às vezes tem pessoas que ficam num lugar, parece uma estátua. Não, Jesus era diferente. Ele se comunicava, ele se movimentava, ele tinha o feedback das pessoas, ele tinha a resposta das pessoas naquilo que ele falava. E só no olhar, Jesus entendia qual era o resultado que aquela palavra estava causando na vida daquelas pessoas. Então Jesus tinha todas essas qualidades, muito importantes e necessárias. Se nós seguirmos o ensino de Jesus, o exemplo de Jesus, nós vamos ter também os mesmos resultados que Jesus teve. Porque Jesus disse que se nós obedecermos e fizermos conforme ele ordena, as coisas vão acontecer. E quando ele passa, ele estava de passagem por ali, ele viu Levi, que ele estava na alfândega, ele estava lá no seu posto de trabalho, uma função que para os demais não era muito valorizada, no sentido da condição que a pessoa estava trabalhando para um outro império, para impor cargas e custos aos seus irmãos nativos. Então Levi estava ali trabalhando. Quando Jesus passou por ali pela alfândega, Jesus disse: segue-me. E Levi levantou-se e seguiu a Jesus. O convite de Jesus foi irrecusável. Esse convite ele fez a mim, ele fez a você, ele fez a cada um de nós também. E nós precisamos entender o chamado de Deus para a nossa vida. E ele chamou a Levi. Ato contínuo, ouviu Jesus o chamar, levantou-se e seguiu Jesus. Foi para isso que ele chamou. Segue-me, venha após mim, venha ser meu discípulo, venha ser meu aluno, venha ser o aprendiz. Eu estou disposto a ensiná-lo. E eles o seguiram. E a alegria deste Levi foi tanta que ele levou Jesus para a sua casa. E quando levou Jesus para casa, se reuniu ali Jesus, os discípulos, Levi, a sua família, e mais os publicanos e pecadores. Então a casa dele se encheu de pessoas das mais variadas classificações. E apareceram lá também os escribas e os fariseus. Só que os escribas e os fariseus, eles procuravam saber onde Jesus estava, e se Jesus entrava em alguma casa, eles ficavam bem próximos para saber em que lugar Jesus estava, quem eram as pessoas que estavam presentes. E tudo isso para escribas e fariseus era um prato cheio para eles criarem um tipo de argumento e usá-lo contra Jesus. A intenção deles era essa. Nunca foi intenção de escribas e fariseus seguir a Jesus para ser salvo, para ser liberto, para ser transformado. Não. Eles sempre o seguiram no intuito de encontrar um ponto que eles pudessem colocar diante de Jesus
como uma resistência e eles vencerem a Jesus. Era isso. Eles queriam que Jesus viesse para a mão deles. Tem muitas pessoas assim, que quer que a gente fique na mão deles, a gente fique preso ali, sem liberdade, sem nada, oprimido, pressionado. Os escribas e fariseus queriam fazer isso com Jesus. Eles queriam que Jesus agisse de acordo com eles, que ficasse na mão deles. E aí eles, então, iam crescer diante de Jesus. Mas foram dois tipos de pessoas que Jesus não deu nenhuma oportunidade a eles. Pelo contrário, todas as vezes que eles se apresentavam e no meio da multidão, eles queriam fazer uma vergonha a Jesus, colocar dúvida no ensino de Jesus, ou fazer com que as pessoas descressem em Jesus, Jesus sempre deu a eles uma resposta à altura. E a resposta de Jesus fez com que eles ficassem silenciados, envergonhados, decepcionados. Foram com propósito, mas não sabiam que eles estavam falando com Jesus, o Filho de Deus, que conhecia, antes deles falarem, a intenção do coração deles. E eles então diziam, os escribas e fariseus disseram, vendo comer com publicanos e pecadores, disseram aos discípulos, veja como eles eram sagazes. Eles não diziam diretamente a Jesus, mas eles diziam a quem estava próximo de Jesus. E quem era que estava próximo de Jesus? Os discípulos. Então esses escribas e fariseus, eles iam lá e diziam aos discípulos, olha, o mestre de vocês está pecando, está fazendo errado. Ele está na casa de pecador, ele está rodeado de publicanos e pecadores. Como que diz? E a lei não permite isso. Como pode o mestre de vocês fazer isso? Quer dizer, jogando uma semente de dúvida, de descrédito no coração dos discípulos com relação à pessoa de Jesus. Para que os discípulos concordassem com eles. E em concordando, como que diz, Jesus vai ficar sozinho, ele vai ceder. Mas a beleza está aqui. Enquanto eles estavam falando com os discípulos, reclamando de Jesus, esse é outro ponto. Se o problema era Jesus, por que eles não falaram diretamente com Jesus? Foram falar com os discípulos de Jesus, que também estavam presentes naquela reunião. Mas o alvo principal deles era Jesus. Só que eles não tiveram coragem de chegar frente a frente com Jesus e abrir a boca. Tem muitas pessoas que é assim. Ele quer falar, ele quer reprovar minhas atitudes, suas atitudes, nosso comportamento, mas eles não têm coragem de falar na nossa cara, na nossa frente. Então ele fica falando para terceiro. Ele fala para o seu amigo, para quem tem afinidade com você, ele fala para os seus filhos, ele fala para a sua esposa, ele fala para quem está perto de você, que é para te atingir. Mas ele não tem coragem de falar diretamente com você. Então, esse é o comportamento de escribas e fariseus, que hoje muitos, com uma capa religiosa, estão praticando da mesma forma. Estão usando esse mesmo tipo de expediente para prejudicar as pessoas. Mas observe aqui, enquanto eles estavam falando aos discípulos, reprovando a atitude de Jesus, o versículo 17 que eu li, ele diz assim, Jesus tendo ouvido, olha, Jesus tinha uma audição, um discernimento fora do comum. A pessoa podia dizer o que fosse, Jesus ouvia. E quando não ouvia, ele via o interior da pessoa. Quantas vezes as pessoas, só na expressão delas, Jesus dizia, por que arrazoais em vosso coração? Se eles ainda não falaram nada, mas Jesus já estava vendo o coração. Já sabia o que estava lá dentro. E aqui estavam escribas e fariseus reclamando de Jesus. Jesus ouviu
E Jesus não disse aos discípulos: olha, vai lá e diga àqueles escribas e fariseus isto, isto, isto e isto. Diga que eu mandei dizer. Não. Jesus não fez isso. Jesus os encarou e falou diretamente com eles. E o que Jesus falou? Jesus disse o seguinte: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Os fariseus e hipócritas consideravam-se sãos, perfeitos, cumpridores da lei. E para eles, os publicanos, os pecadores, eles eram pessoas enfermas, tinham falhas, tinham faltas, tinham pecados, mas escriba e fariseu não. Então Jesus disse isto: olha, os sãos não necessitam de médico. Se vocês se consideram sãos, sábios, já estão garantidos por conhecer a lei, por cumprir a lei na letra, vocês não precisam de médico. Vocês se consideram sãos. Mas os publicanos e os pecadores que se consideram doentes, estes precisam do médico. E ele termina dizendo: eu não vim chamar os justos. Justos aqui que Jesus está falando é aqueles que se justificam a si mesmo, porque diante de Deus não há um justo sequer. Então ele diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Quem eram os pecadores? Eram os pecadores, eram os publicanos. Estes eram os pecadores. Então Jesus veio chamar estes. Jesus veio como médico. Jesus veio como a cura para a enfermidade que estava reinando na vida dessas pessoas, a enfermidade cujo nome é pecado, transgressão, incredulidade, rebelião, desobediência, ingratidão, frieza, vingança. Tudo isso estava matando as pessoas. E Jesus veio para mudar esse quadro, para mudar essa situação. Então, Jesus veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Veja que de uma participação de Jesus na casa de Levi, juntamente com aquelas pessoas, foi uma rica oportunidade para Jesus falar com aquelas pessoas e revelar a eles o plano do amor de Deus. Mas os escribas e fariseus estavam lá para atrapalhar, para perturbar. Existem muitas pessoas assim. Eles não movem uma palha pelo reino de Deus, mas querem atrapalhar tantos quantos estão trabalhando, com pureza, com simplicidade, com mãos limpas, com consciência limpa, coração puro, diante da presença de Deus. Mas eles querem encontrar uma brecha, uma vírgula, para procurar colocar a pessoa no descrédito. Eles fizeram assim com Jesus. Se fizeram assim com o nosso mestre, que dirá conosco? Eles farão a mesma coisa. Mas a semelhança de Jesus, nós precisamos ter o mesmo comportamento. Não dar a eles o motivo de eles se colocarem nesta condição, mas provar com a nossa vida de comunhão, de temor, de obediência, de fidelidade diante de Deus, que nós estamos servindo a um Deus que se importa conosco e que nos chamou para a salvação. Portanto, a nossa cura veio quando fomos atraídos, libertos e perdoados por Jesus. E agora estamos contados no rol da salvação, libertos por Cristo Jesus. Então Jesus disse: os sãos não necessitam de médico.
Quantas pessoas que querem se justificar, querem se apresentar diante de Deus como que tendo merecimento de alguma coisa. Mas a palavra de Deus já deixou bem claro: todos foram encerrados debaixo do pecado, porque todos morreram. Morreram como consequência do pecado. E foram encerrados para que Deus possa usar de misericórdia para com todos, para que não haja um preferencial em detrimento do outro. Então todos foram colocados na mesma condição, no mesmo nível. E agora, através do sacrifício de Jesus, eles serão levantados, encorajados, animados, perdoados, libertos e salvos. E é o que Paulo escreveu: aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Então a graça foi além dos efeitos do pecado e trouxe a pessoa rendida a Jesus. E agora eles então estão servindo ao Senhor Jesus. Então observe aqui: Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico. Você já viu uma pessoa sã, saudável, ir ao médico? Não. Ela vai quando está doente, e muito doente. Porque muitas das vezes existem alguns que até por um capricho, mesmo doente, eles não procuram médico. Eles, não, eu estou bem, mas os sintomas estão dizendo que não está bem. Agora, quem é saudável não vai procurar o médico para quê? É uma visita desagradável. Vai lá fazer o quê? Vai tomar tempo do médico, que ele pode estar ocupado com um outro paciente em condições de risco, com uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde. Então não é assim. Então Jesus disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Os doentes, eles correm para o médico. E como correm? Se não consegue aqui, próximo na vizinhança, vai para outro lugar, vai para outro bairro, vai para um município, vai para um estado, e vai aonde for preciso, porque está precisando de cuidados médicos. E foi o que Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Os que se acham saudáveis são os que se consideram justos. Os que se acham doentes são os que são considerados pecadores e publicanos. E quantos pecadores e publicanos Jesus salvou? Mas de escriba e fariseu, quase ninguém você vê. Pouquíssimos foram libertos por Jesus, porque a maioria não se deixa trabalhar por Deus. Por causa da arrogância, do conhecimento, do domínio da lei, dos preceitos, da rigidez. Mas o intuito deles não é viver em função daquele ensino, mas é estarem armados com aquela palavra e apontado para a vida dos outros, para encontrar neles falhas e necessidades, e então apontar os dedos e começar a acusá-los. Este é o objetivo deles. Quando eles fazem isto, eles se dão por satisfeito. Mas Jesus é diferente. Jesus não veio para apontar dedo. Jesus não veio para fazer mais forte a dor e o peso da condenação. Jesus veio para libertar, veio para aliviar, veio para transformar. Foi para isto que Jesus veio. Então a resposta de Jesus foi esta. Ele disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus não veio chamar os justos, mas sim os pecadores. Estes é que são os necessitados por este mundo afora. E são estes que Jesus está procurando. E quando Jesus encontra um publicano, um pecador, alguém desprovido de tudo e de todos, desamparado,
abandonado, irreconhecível, sem nenhuma identificação. Jesus pega estas pessoas, traz para a sua presença, purifica, perdoa, liberta, reveste do poder, capacita, dá dons, desperta talentos e usa esta pessoa para que em seu nome ela propague o evangelho. E quão bem-sucedidos estas pessoas têm sido, porque eles olham para si e veem a condição em que eles estavam, que nem eles mesmos acreditavam neles. Mas Jesus demonstrou confiança diante deles e trouxe-os, não em função do que eles estavam prometendo a Jesus, mas em função do que Jesus poderia fazer na vida deles quando eles se entregassem. Deus abençoe, irmã Ruth Augusta. Quando eles se entregassem a Jesus, o segredo está aí. Eu não preciso ter qualidades antes de vir a Cristo. Eu preciso entender a minha necessidade de vir a Cristo, obedecendo o chamado dele. Agora, o trabalhar na minha vida, purificar, capacitar e me habilitar para servir na obra dele, isto quem vai fazer na minha vida, na sua vida, na nossa vida, é Jesus. E quando nós somos dirigidos pelo Espírito da graça, nós vamos ser bem-sucedidos nesta escola cujo professor é o Senhor Jesus. E o Espírito Santo é aquele que internaliza a palavra no nosso interior. Ele faz com que a palavra venha ao nosso ouvido e desça para o nosso coração, e ali ela se estabeleça. É o segredo da nossa vitória. É a palavra de Deus no nosso coração. Quando ela está em nosso coração, não devemos nos preocupar com nada, porque tudo está assegurado diante da palavra de Deus. Então Jesus deu uma lição para aqueles dois tipos, escribas e fariseus, perturbadores, incrédulos, rebeldes, maldosos, capciosos. Estavam sempre à espreita, procurando uma oportunidade de se levantar e fazer um protesto contra Jesus. Você já foi alvo de protesto? Você já encontrou essas pessoas na sua caminhada? Quando você está ensinando, evangelizando, está pregando? Não tem aqueles que chegam e na presença de todo mundo quer jogar lama na sua vida, quer te desacreditar? Esses são os fariseus e escribas. Eles se fazem como um de nós, vivem no nosso meio, carregam a Bíblia como nós, mas o comportamento deles é totalmente contrário, porque os olhos deles não enxergam a Jesus. Os olhos deles estão voltados para enxergar as nossas falhas e fazer delas o seu foco principal. Colocar em alto e bom som para todos à nossa volta ver e ouvir. E, portanto, ao ver isto e não ter o discernimento de Deus, acreditar no que eles estão dizendo, derem as costas para mim, para você, para cada um que está servindo a Jesus, com lágrimas, com dificuldade, mas com amor, com fé e com gratidão. Mas o que está reservado para este tipo, chegará o dia deles receberem a sua recompensa. Compete a nós ficarmos aonde Jesus nos quer, no centro da sua presença. Quando nós estivermos no centro da presença de Jesus, vamos seguir os passos de Jesus e vamos chamar os pecadores, os publicanos, os doentes, para que eles venham a Cristo, porque em Cristo eles encontrarão resposta, solução,
Em primeiro lugar, eles vão encontrar salvação. Encontrou a salvação em Jesus, todas as demais bênçãos, à luz da palavra de Deus, elas acompanham a salvação. A salvação é o principal. Foi salvo por Jesus, liberto, perdoado e transformado. Continue sendo fiel a Ele, porque bênçãos estão a caminho da sua vida, que são resultados que acompanham a salvação. Então, isto nós podemos desfrutar e viver e servir desta maneira. Mas lembre-se, Jesus disse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Que nós sigamos por este caminho. Não vamos evangelizar os justos, os que se auto-justificam, mas vamos falar com os pecadores, com os publicanos, com aqueles que dizem, olha, eu sei que eu sou um pecador, eu tenho feito tantas coisas, parece que para mim não tem mais jeito, parece que para mim não tem mais solução. São estes que precisam ouvir o som solene do Evangelho de Jesus Cristo, anunciado por mim, por você, por cada um de nós. E quando este Evangelho tocar o coração destas pessoas, elas se renderão arrependidas a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Jesus veio para isto. Jesus está conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existem coisas que nos acontecem que nós não ouvimos, em outras vezes não entendemos. Mas Jesus que habita em nós, ouve e entende. E no momento certo, Ele coloca uma palavra adequada nos nossos lábios, que nós haveremos de pronunciar, embora não entendendo a razão do porquê dizer aquela palavra, mas ela foi direcionada por Jesus. E vai ter o efeito, vai causar o resultado. E lá na frente, nós vamos tomar conhecimento porque Deus nos deu aquela palavra que não estava no nosso pensamento, mas veio direto dele, e ao falarmos, ela moveu, e ela atingiu corações que estavam procurando, de maneira negativa, denegrir, impedir e atrapalhar a obra de Deus. Mas outros, carentes e necessitados, receberam aquela palavra como uma dádiva de Deus, e foram libertos, e estão servindo a Deus. E vamos juntos todos comparecer diante da presença do Senhor. Mas lembre-se, Jesus disse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Querendo Deus, amanhã retornaremos